Mais uma vez, boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Amém. Meus irmãos, muita alegria no nosso coração de poder estar novamente aqui na casa de Deus para ouvir Deus falar comigo e com você. E nós estaremos iniciando hoje duas séries de mensagens muito especiais, onde muitos, mas muitos mesmo, dentro da Igreja de Cristo, ainda tem muitas dúvidas. A primeira é sobre o final dos tempos. Como será o final de tudo? O que espera aquele que crê em Cristo Jesus e também aquele que não dá a mínima para o Senhor? E atrelado a isso, logo após o final desse estudo, nós iremos ver um outro estudo, a realidade gloriosa do céu. O que aguarda todo aquele a quem foi fiel a Cristo Jesus em sua vida. Amém? Amém. Então, meus irmãos, essa série que começa hoje, ela se intitula O Final dos Tempos, onde nós veremos tudo que o Senhor reserva para aqueles que estiverem nesse mundo, seja em vida ou seja em morte. E isso pela perspectiva de quem já faz parte do reino, ou seja, aquele que foi salvo em Cristo Jesus. Veremos sobre a ótica do Senhor tudo que aguarda aquele que não crê no Senhor Jesus até a sua volta. Meus irmãos, e para a gente entender um pouco isso, nós iniciaremos um texto muito interessante, um texto onde Cristo ele colocou de forma muito clara, e tira muitas dúvidas que eu e você temos no nosso coração nos dias de hoje. E que o Senhor nos dê a sua graça, nos abençoe esses estudos, a qual diz diretamente a mim e a você, a mim e a sua vida. E o que nos espera no porvir, e o que aguarda todo aquele que não crê nas suas palavras. Amém, irmãos? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versos 1 até o verso número 14. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: Não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não ser derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu: Tende cuidado, para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não fiqueis alarmados, pois isso é necessário que assim aconteça, mas ainda não será o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas, e enganarão muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Até aqui. Abaixe a cabeça, glória a Deus. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra, Pai, nosso coração, nosso entendimento, para que nós consigamos compreender todas as verdades aqui contidas, e que nós possamos, Senhor, refletir tudo isso na nossa vida lá fora,
na nossa vida discipular. Que nós possamos refletir Cristo Jesus em tudo que nós fizermos, agirmos e pensarmos. Seja conosco no decorrer de toda essa programação, porque tudo aqui é para a honra e para o teu nome. Amém. E essa oração que fazemos, Pai, não é nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo. Amém. Meus irmãos, a palavra escatologia significa estudo do fim dos tempos, a consumação final de tudo. E ela é derivada de duas palavras gregas, escatos, que significa último, e logia, que é estudo. Então, escatologia significa o estudo do fim dos tempos. Esse texto a qual nós iniciamos a leitura é a revelação de Jesus sobre as coisas que irão acontecer no final de todos os tempos. Ele é chamado de sermão escatológico ou sermão profético, dependendo da versão da sua Bíblia. E o que acontecerá literalmente, no fim, tudo. Jesus diz esse sermão aos discípulos logo após a saída dele do templo, quando ele tinha acabado de ver como as pessoas colocavam a oferta no altar, as pessoas ricas e as pobres, como a viúva, a famosa viúva que com as suas únicas moedinhas agrada ao Senhor. E ao sair do templo com os seus discípulos, eles chamam a atenção de Jesus para a beleza arquitetônica do templo, para a beleza daquela edificação, exaltando a imponência daquele prédio gigantesco. Então Jesus começa a dizer o que precede no final de tudo, inclusive com o próprio templo. E esse sermão foi registrado por Mateus e dividido na Bíblia em 4 partes: o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e o dever de vigiar. Jesus dá um nome bem interessante a essa primeira parte que nós acabamos de ler, que é o princípio das dores, o que remete à ideia de uma mulher quando está grávida, prestes a dar à luz, quando ela irá entrar de fato em trabalho de parto. É necessário que venha o que? Primeiro as dores, para que haja o que? Um novo nascimento. E é justamente essa ideia que Jesus utiliza para dar um nome a esse sermão, de como será o final de tudo. E o fim que Jesus menciona nesse sermão, o fim que ele menciona, isso já começou, isso já teve início. Muitas pessoas pensam que isso é um futuro distante, que vai demorar. Meus irmãos, na verdade isso aqui já começou. Dos versos 1 ao verso 2, mantenham sua Bíblia aberta, que nós veremos ponto a ponto. Dos versos 1 ao 2, Jesus diz aos discípulos o que aconteceria com o templo lá em Jerusalém, na sua época. Lê novamente comigo os versos 1 e verso número 2. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Meus irmãos, no ano 70 depois de Cristo, essa profecia, essa revelação de Jesus, ela se cumpre. Quando o general Augusto Titus, general romano, invade Jerusalém, incendeia toda a cidade e com ela o templo, levando tudo de valor, saqueando tudo de valor o que havia dentro dele. Alguns anos após a destruição de Jerusalém e o templo, foi erguido um monumento, chama-se Arco de Tito, onde retrata justamente essa invasão, a destruição e o saque do templo de Jerusalém. Se alguém tiver curiosidade, depois vai na internet, no Google lá, Arco de Tito, vocês vão ver o que eu estou dizendo aqui. Meus irmãos, isso já aconteceu. Como o princípio, o início das dores.
Portanto, meus irmãos, o que Jesus disse em seu sermão, na linha da história, a qual está a minha e a sua vida, isso já teve início. O tempo que nós vivemos agora é o tempo chamado princípio das dores, que começou com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo e se estende até os dias de hoje. Nós não sabemos, eu e você, nem ninguém aí fora que fala que Deus disse para ele dizer a você, sabe quando iniciará o próximo período, que é a grande tribulação, onde o anticristo se fará conhecido. Nem quando será a vinda do Filho do Homem, o dia do Senhor, ninguém sabe, somente Deus Pai que sabe. Esse dia, onde o diabo, seus demônios e todo aquele que não crê em Jesus será lançado no inferno. Por isso Jesus alerta para que fiquemos atentos, referente ao que ele disse no final, que é o dever de vigiar, a quarta parte do sermão de Cristo. E a partir do nosso tempo atual, Jesus disse que voltaria para levar o que? A sua igreja, julgar toda a terra e encerrar a história como eu e você conhecemos, iniciando assim uma nova fase, o novo céu e a nova terra, amém, igreja? Amém. A qual eu e você nos aprofundaremos na próxima série de estudos. E o que eu acho bem interessante, de verdade, é que os céticos, ou seja, os incrédulos, que afirma que tudo isso aqui é mera bobagem, que não vai haver nada disso, eles se gabam e se apoiam em seu próprio entendimento, nos seus próprios esforços e estudos, e não se deram conta que a própria história a qual eles querem dar apenas o crédito, ela já registrou o início do fim que Cristo mencionou. O templo não existe mais, ele já foi destruído. E os livros de história estão aí para comprovar o que Jesus disse. O fato é que o restante que Jesus disse que aconteceria, meus irmãos, vai acontecer. Vai acontecer. Quer eles acreditem ou não. Quer eu e você acredite ou não. Mas o fato é que o templo era uma edificação de fato belíssima. Belíssima. E ele foi reconstruído por Herodes, que foi governante na Judéia 19 anos antes do nascimento de Jesus. Esse governante reconstruiu o templo de Salomão, que já havia sido destruído, e no ano 70 é destruído novamente. O templo que Salomão havia construído foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, isso em 587 a.C. Quem que lembra disso na escola? Eu estudei isso na escola. Quando invadiu Jerusalém, levando todo o povo de Israel para o cativeiro. Portanto, Herodes restaurou o templo antes mesmo de Jesus nascer, 19 anos antes. E o templo foi ficando belo, imponente, como o anterior, como o de Salomão. Há quem diga que ficou mais bonito. E os discípulos, meio que não querendo aceitar que Deus destruiria de novo a sua casa e tudo que ela representava como judeu, eles chamam o que? A atenção de Jesus para a beleza do templo. E isso tem a ver com o que Jesus disse em Mateus 23, no capítulo anterior, de 37 a 39. Não precisa abrir não, que eu vou ler aqui, ó. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajuda seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste. A vossa casa ficará abandonada, pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito os que vêm em nome do Senhor. E os discípulos, se lembrando dessa palavra aqui de Jesus, então eles fazem esse comentário sobre a beleza do templo.
Pois se Jesus disse que a casa ficará abandonada, o que isso significa? Significa que Jerusalém e o templo vão ser destruídos de novo. Essa foi a pergunta por trás do comentário que os discípulos fizeram. Eles fizeram um comentário, mas na verdade estavam perguntando isso para Jesus. Senhor, significa então que vai ser tudo posto abaixo de novo? E Jesus afirma novamente que não restará pedra sobre pedra. Jesus profetiza que o templo será novamente destruído. E isso acontece no ano 70. Então eles perguntam a Jesus: quando e como seria tudo isso? Leia comigo o verso 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Meus irmãos, na cabeça de um discípulo, que eram os judeus, a destruição do templo era o mesmo que a destruição do mundo. Acabar com o templo era mesmo acabar com o mundo judaico. E a partir desse pensamento do judeu quanto à importância do templo, então Jesus, ele vai dizer a eles: meus irmãos, os sinais do fim que Jesus destaca aqui, preste muita atenção: terremoto, fome, calamidade, perseguição, apostasia, que é abandono da fé, falsos profetas. E de uma forma geral, elas nos indicam o que vai acontecer, mas não como uma data num calendário. Não é assim, não é dessa forma. O ponto de Jesus aqui não é quando, mas é que vai acontecer. E isso se contrapõe a tudo que já se especulou dentro e fora de igrejas no mundo aí fora. Tudo. Em todo lugar, meus irmãos, sempre tem alguém que observa o mundo e a sua volta e determina a volta de Cristo. Nós estamos cansados de ver isso. Mas isso é impossível de se fazer, pois o próprio Cristo não deu dica alguma de quando seria isso. Há 2000 anos atrás, isso que Jesus disse já vem acontecendo, mas nós não temos condições de precisar quando de fato será o fim. Mas o que Jesus disse para mim e para você? Para vigiarmos, ficarmos atentos aos sinais. Portanto, nós veremos hoje sobre esses sinais. Amém, irmãos? Amém. Lê comigo o verso 4 e 5. Jesus lhes respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meus irmãos, olha que interessante. Jesus inicia dizendo, sabe o que? Cuidado, igreja, que muitos virão em meu nome. E olha, o que não faltou nesses 2000 anos foram pessoas dizendo ser o Cristo. Pra você ter uma ideia, antigamente teve um judeu revolucionário, 130 depois de Cristo mais ou menos, Bar Kokhba, o nome dele. Ele disse que Cristo, ele era o Cristo. Simplesmente se autotitulou e liderou uma revolução lá em Jerusalém que custou caro para os judeus na sua época. Eles foram novamente massacrados pela segunda vez, no ano 70, onde acabaram com o templo, e no ano 130 de novo, por causa desse cidadão. Dentre tantos outros, a gente pode destacar também, um pouco mais recente, um cidadão chamado Reverendo Moon, um coreano, que nos anos 60 e 70, recente,
também se dizia Cristo. E arrastou simplesmente uma multidão de gente para longe de Deus. Não precisamos ir muito longe. Os romanos, o Papa, se diz representante de Cristo na terra. Meus irmãos, para você ter uma ideia, o trono dele lá no Vaticano está escrito Vicarium Dei Filii, ou seja, vigário do Filho de Deus, substituto, representante de Cristo. Os mórmons, que dizem que o fundador da seita recebeu a última mensagem de Deus para esse mundo. Testemunhas de Jeová, Adventistas do sétimo dia, por aí vai. Todos de alguma maneira se auto-intitulam, se não o próprio Cristo, o representante dele na terra. E arrastam, mas arrastam multidões atrás de um outro evangelho que não é o do Senhor. E Jesus diz para mim e para você: cuidado, cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Jesus continua, leia o verso 6 comigo. E ouvi-lhes falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Meus irmãos, as guerras de fato trazem o quê? Morte, destruição, medo, dor. Estamos passando por isso agora, lá na Europa, na Ucrânia. E desde os dias de Jesus até hoje, elas têm acontecido. Quando Jesus disse isso, o mundo estava em paz. Na época que Cristo disse essas palavras, o mundo estava em paz. Os romanos dominavam tudo e impunham, meio que forçado, essa paz. Mas Jesus disse que haveria guerras. Haveria guerras. 40 anos depois, as guerras começam a estremecer o Império Romano de tal maneira que leva a ele todo à ruína. Só nos últimos 300 anos houve guerras praticamente em todos os continentes da Terra. E eu ouço muito isso de diversas pessoas. O mundo está acabando, todo mundo vai morrer. Sim, todo mundo vai morrer, mas não é agora. Não é agora. A Terceira Guerra Mundial traz tanto medo, aterroriza tanta gente. Uma guerra nuclear que vai acabar com o mundo. Meus irmãos, preste atenção. Se você é crente em Cristo Jesus, se você é servo de Deus, o fim do mundo não virá através de guerras. A guerra só mostra, só evidencia o pecado no coração do homem. Olha o que Jesus diz no verso 6: não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois, irmão, o fim do mundo não será através de guerras. Ela só mostra o pecado que há dentro do homem. Apenas isso. E o cristão, quando vê uma guerra se iniciar, isso deve entristecer o coração dele, sim. Mas ele não deve se perturbar com isso. Pois todo cristão deveria saber exatamente como Jesus disse que aconteceria. E isso, presta atenção, mesmo se a guerra for no lugar que ele vive. E sabe por que Cristo disse que era necessário que as guerras aconteçam? Sabe para quê?
apenas para revelar a minha e a sua e a incapacidade da humanidade de resolver os problemas distante de Deus. Apenas isso. Apenas isso. O homem longe de Deus não tem capacidade de viver o quê? Em paz. Não tem. Diálogo, compreensão, falta de perdão, ganância, poder, riqueza. Tudo isso faz com que haja o quê? Guerras, conflitos. E aqui, meus irmãos, eu não falo só de guerra no sentido bélico. Não, não. Longe de Deus, como é o relacionamento entre você e o seu marido, por exemplo? Entre você e a sua esposa, por exemplo? Seus filhos, seus pais? Distante de Deus, irmãos, o homem, ele é lobo do próprio homem. As guerras nos entristecem, mas revela que ainda não é o fim. Somente Cristo dará o fim e instalará a paz verdadeira a esse mundo. Amém, igreja? Amém. Jesus continua a falar sobre os sinais. Leia comigo o verso 7 e 8. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Meus irmãos, Jesus diz sobre nação contra nação, terremotos, fome. O Evangelho de Lucas, ele acrescenta pestes por vários lugares do mundo. E assim tem sido desde a época de Jesus até agora. O livro de Atos, capítulo 11, verso 28, presta atenção. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. Cláudio era o imperador que dominou a região entre 41 e 54 depois de Cristo. Irmãos, o fato é que nós vemos por diversas ocasiões na história que a fome motivada pelo pecado do homem ou condições climáticas tem dizimado povos inteiros. Já catástrofes naturais como terremotos têm sacudido o mundo desde a época de Jesus até hoje, e em lugares onde nunca havia acontecido anteriormente. Terremotos, maremotos, calamidades, pragas, doenças, coronavírus, por exemplo. Acabamos de passar por um problema absurdo. E tem muito, mas muito crente que acredita que essa pandemia que passamos significa que o fim do mundo ele está próximo. Mas Jesus diz a mim e a você: isso ainda não é o fim. Amém, irmãos? Meus irmãos, o ponto aqui não é que o mundo está próximo do fim, mas para mostrar que o que Jesus disse aconteceria. E está acontecendo, bem diante do meu e do seu olho. E ele disse o quê? Que voltaria. Portanto, como que eu vou duvidar disso, se tudo que ele diz que aconteceria, a história comprova? Isso serve para que eu e você reflitamos, quanto à sua justiça, a justiça de Deus. Ele virá. E como é que ele vai encontrar eu e você? Jesus não errou em nada. E ele continua. Leia comigo os versos 9 e 12. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Meus irmãos, eu me impressiono
as palavras de Cristo. Jesus, ele estava no Jardim das Oliveiras, sentado lá, desacreditado pelo seu próprio povo, falando com um grupo bem reduzido, bem pequeno de pessoas, e um desses inclusive ia trair ele, um negaria ele, e os demais desse grupo iriam o quê? Fugir. Ou seja, Cristo estava praticamente sozinho. Mas Jesus diz que seus discípulos serão perseguidos por todo o mundo. Não é isso que ele disse? Olha, de verdade, se eu fosse um fariseu e estivesse ali naquela época, certamente eu cairia na risada. Eu cairia na risada, gargalhada. Tipo assim, olha só quem fala. E o que fala? Se enxerga, rapaz. Quem que é você para se achar dessa maneira? Como que vai ter discípulo no mundo todo que nem os que estão perto de vocês aí têm condições? Já de ser sem noção? Com certeza, se eu e você estivéssemos lá, nós agiríamos assim. Mas o que eu e você vemos ao longo de toda a história da igreja, nesses 2000 anos? Cristãos sendo perseguidos, julgados, condenados, maltratados, tendo seus direitos cassados, mortos. Foram obrigados ao longo da história a comparecer diante de reis, imperadores, governadores, para dar explicações do que? Da sua fé. E por que mantinham essa fé em Cristo? E isso vem se cumprindo, irmãos, exatamente desde a época de Jesus até os dias de hoje. Países comunistas, muçulmanos, mataram e continuam matando milhares de cristãos todos os anos. É o que vemos com frequência acontecer. Liga a TV e a internet. E o Espírito Santo de Deus sendo evidenciado na vida dessas pessoas. Isso é motivo de alegria no nosso coração, apesar da dor e do sofrimento. Falando através do Espírito, nem que para isso custe a própria vida. Pessoas são mortas pelo nome de Cristo. Você nega esse seu Jesus? Não. Enfim, tudo exatamente como Cristo disse que seria. Mas Jesus diz também não é o fim. Amém, igreja? E esse é o contexto correto a respeito de não se preocupar com o que falar. Pois não é você quem fala, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Infelizmente não é o que vemos em algumas igrejas por aí. Quando você estiver diante da morte, verdadeiramente, pelo nome de Cristo Jesus, e você vai ser perguntado: você abandona a fé nesse seu Senhor para salvar a tua vida? Se você faz parte do reino, não é você que vai dizer, mas é o Espírito Santo de Deus que habita no seu coração. Eu e você negaríamos sem piscar para salvar nossa vida, mas aquele que mantém-se firme diante da rocha que é Deus, não é ele quem fala, mas é o Espírito Santo de Deus que fala por ele. Infelizmente tem muita gente que interpreta isoladamente e equivocadamente essa passagem para dar base à sua falta de vontade, falta de interesse em estudar as Escrituras. E vai para um púlpito sequer sabendo o que ele vai pregar, achando que o Espírito Santo de Deus fará isso por ele. Meus irmãos, diante do perigo real de morte,
e não negando a sua fé em Cristo, aí sim o Espírito falará. No púlpito é diferente, tem a minha e a sua parte. O Espírito Santo de fato guia o pregador, nós sabemos disso, desde o momento em que ele estuda para entender corretamente as Escrituras. Isso começa lá atrás. Mas não espere a condução do Espírito quando ele abrir a boca para falar o que ele não sabe. Isso não é o Espírito Santo de Deus. Isso é coração humano. É glória para si. Para que estudar? Cristo não foi em nenhuma escola. É o que mais você escuta. Meus irmãos, Cristo é Deus. Já eu e você, quem que nós somos? Pecadores. E a base de todo o ministério de Cristo foi o que? Fazer milagres? Não. Cristo fazia milagres porque Ele é Deus. A base do ministério de Cristo foi o ensino. Ele fazia milagres e tinha toda a sabedoria, porque Ele, o Pai e o Espírito Santo de Deus, em essência, são um só. Dizer que Cristo não estudou, aí também não estudar e querer falar que nem Ele, meus irmãos, menos, né? Menos. Se você for preso e levado a um tribunal, o Espírito Santo do Senhor lhe dará a palavra. Mas num púlpito sem preparo algum, por preguiça, esquece. Será apenas você e o seu coração. Perseguição contra cristãos é desde os tempos de Jesus. E quanto mais se persegue a igreja, mais ela cresce. E louvado seja Deus por isso. Jesus também profetizou que haveria divisões o quê? Familiares, por causa do seu nome. Lucas 21:16, presta atenção. Sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. O que Jesus está falando aqui? Pensa comigo. Vamos refletir em você agora. Quando eu e você nós nos convertemos, como que foi a reação dos mais próximos da sua família? Diz para mim. Todo mundo, sem exceções, dando apoio? Foi assim? É óbvio que não. Cristo não está falando que o Evangelho provoca aversão, rancor. Mas numa família onde um se converte, haverá sim hostilidade contra ele. Pois ficarão contra os filhos e vice-versa. Só para constar, Cristo errou no que ele disse aqui? Não, né? É claro que nós sabemos disso, porque você passamos por isso. Se você é um crente genuíno em Cristo Jesus, você está entendendo o que Cristo está dizendo. E sabe o que Cristo diz a mim e a você essa noite? Meu irmão, minha irmã, através da sua palavra, eu sou apenas um instrumento. Através da sua palavra, o que Cristo diz a mim e a você. Leia comigo o verso 13 e 14. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Aguente firme, aguente firme. Pois já não é eu e você, mas é Cristo que vive em mim e você, amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo
o sermão profético de Jesus, o princípio das dores. Assim como uma mulher grávida que está prestes a dar luz, passa por todas as terríveis dores do parto, só que ela nem se lembra mais quando está com o seu neném no colo. Assim será comigo e com você, e com todo aquele que perseverar até o fim. Eu e você podemos passar por terremotos, fome, calamidade, perseguição, abandono da fé, falsos profetas. Nós podemos passar por privações, hostilidade, chacota, ridicularização. Jesus disse que eu e você passaremos por tudo isso. E é o que vem acontecendo ao longo de toda a história do homem nesses 2000 anos. Mas isso, irmão, não é o fim. Não é o fim. Tudo que Jesus disse que aconteceria, acontece e ainda acontecerá. Mas isso é o princípio das dores. Assim como nós podemos constatar através de toda a história, toda a verdade contida nas palavras de Deus, assim será no que se refere à grande tribulação, que ainda virá sobre a terra. E a vinda gloriosa do Filho do Homem, quando Cristo virá com todo o poder para levar sua igreja e trazer justiça àqueles que não creram em suas palavras. A mim e a você, meu irmão, minha irmã, cabe a mim e a você viver dia após dia, sendo sal, sendo luz, nesse mundo aí de trevas e escuridão. Não reclame quando você estiver no deserto, nas trevas. Não reclame. Você foi chamado para ser luz. Deus vai te colocar nas trevas, sim, para que você seja luz. Que Ele nos ajude nessa caminhada que não é fácil, muitas vezes injusta, mas assim como Ele nos disse, tende com mim, pois vocês também vencerão o mundo, assim como eu venci. Amém, igreja? Amém. Louvado a Deus por isso. Amém. Ainda não é o fim. Nós não sabemos quando será o fim. Somente Cristo Jesus sabe. Mas Ele disse a mim e a você: fique firme. Aquele que se mantiver firme até o fim, esse será salvo. Amém? Amém. E que alegria será no nosso coração podemos reencontrarmos na glória do Senhor. Amém. Amém? Baixe a cabeça. Vamos orar a Deus.